Olá, eu me chamo João Bernardo, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciência da Computação do campus Senhor do Bonfim, do Baiano. Hoje vamos falar sobre o mapeamento de objetos para o modelo relacional, ORM. Mas o que é ORM? Em si, ORM é uma técnica de programação que permite a conversão de dados entre sistemas orientados a objetos e o banco de dados relacional. Ela atua simplesmente como se fosse uma ponte ligando os objetos da linguagem de programação com as tabelas do banco de dados. A ORM permite que os desenvolvedores interajam com os dados sem a necessidade de escrever manualmente um código SQL. A história da ORM em si remonta às décadas de 1970 a 1990, que foi um período em que a programação orientada a objeto começou a ganhar popularidade. Foi durante esse período que também ocorreu o sistema do banco de dados chamado Sistemas R, que mais tarde evoluiu para o BD2, que ele foi o pioneiro em si na criação e uso da linguagem SQL, que é a linguagem de quebra estruturada, que é um padrão utilizado até hoje, né? Durante essa evolução em si, houve a criação de outros sistemas de banco de dados que buscaram maximizar essa relação entre o objeto da linguagem da PO com o próprio banco de dados relacional. Um desses exemplos é o PostgreSQL de 1936, que mais tarde evoluiu para o PostgreSQL, e o protótipo da IBM, que foi o Sturgibus. Aqui em si temos um exemplo de como a ORM em si atua. Ela simplesmente é como se fosse uma camada que fica entre o mundo orientado a objetos e o banco de dados. Para que ela fique como se fosse para que ela fica entre esses mundos? Ela vai atuar como se fosse um conversor, pegando as informações dos objetos da PO e convertendo para as informações do banco de dados, convertendo tanto os atributos dos objetos para as colunas e linhas do banco de dados. Antes de continuarmos, é interessante falar sobre alguns conceitos importantes sobre, primeiramente, o que é PO. A PO em si é um paradigma de desenvolvimento de software que organiza o código em torno de objetos. Estes objetos são em si uma abstração do mundo real. Como assim? A PO vai criar esses objetos como se fosse uma classe, e essa classe será uma abstração dos objetos em que eu posso instanciar essa classe, criar um objeto a partir dela. A PO está orientada sobre 4 pilares, que são: o primeiro pilar é a herança. Ele permite que uma classe herde atributos e métodos de outra classe, assim promovendo a reutilização de códigos. Por exemplo, eu posso ter uma classe chamada pessoa. Essa classe pessoa seria uma classe genérica, em que teria atributos genéricos de todas as classes. Eu poderia criar uma segunda classe chamada funcionário, que seria uma extensão da classe pessoa. Então, o funcionário iria herdar todos os atributos que a classe pessoa tem. Temos o polimorfismo, que possibilita que um objeto possa ser tratado como instância de diferentes classes, oferecendo flexibilidade ao código. Temos o encapsulamento, que protege os dados do objeto, controlando o acesso aos seus atributos e métodos. E temos a abstração, que permite esconder a complexidade interna de um objeto, expondo apenas o necessário para a interação com ele. Então, avançando mais um pouco, nós temos o diagrama de classe. Tem os atributos e métodos. Mas no nosso caso, o importante aqui são apenas os atributos, que serão eles que serão mapeados para o banco de dados. Aqui nós temos uma relação de duas classes, uma classe pessoa e uma classe CPF, em que uma classe está se relacionando com a outra, pois uma pessoa possui apenas um CPF para ela. Nesse mapeamento dos atributos da classe, ocorre que os objetos do software podem ser basicamente dois tipos. Os objetos em si vão ser as instâncias da classe. Eles podem ser objetos transientes, que são aqueles que existem apenas quando o sistema está em execução, ou persistentes, que existem durante as várias sessões de execução, sendo eles criados e destruídos a cada execução
Porém, os seus atributos, as suas informações, serão sempre armazenadas no banco de dados. E os objetos persistentes são o que realmente são realmente o maior foco dos desenvolvedores, pois, como eu já tinha dito, são esses atributos que serão mapeados. Então, eu vou focar em si em mapear os atributos de objetos que são persistentes. Aí vem outro conceito, né, muito importante, que é compreender o que é um banco de dados relacional, que é um modelo de organização de dados que é baseado em tabelas, onde os dados são dispostos em linhas e colunas. Cada tabela ou relação em si representará uma entidade do mundo real, assim como cada classe pode representar um objeto do mundo real, sendo as colunas os atributos que descrevem a entidade e as linhas os registros ou tuplos que armazenam os dados específicos. Como assim? Nós temos aqui que o nome seria em si uma coluna, pois seria uma característica daquela classe e quando fosse para o banco de dados seria uma característica daquela entidade. Já os dados que vão estar dispostos em linha seriam como se fosse a instância de um objeto daquela classe. Então, poderia ter uma pessoa lá com o nome João, que seria um objeto da classe pessoa. A principal característica do banco de dados relacional é a capacidade de estabelecer relacionamento entre diferentes tabelas por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras. Enquanto na PO nós podemos estabelecer relações entre as classes, instanciando uma classe a outra, no banco de dados relacional, essa relação se dá por meio da chave estrangeira, que será um identificador de cada objeto daquela tabela. E avançando mais um pouco, nós temos aqui a representação das tabelas no banco de dados relacional. Quando nós temos as classes na PO, essas classes são mapeadas no banco de dados, essas classes vão dar origem às tabelas em si. Por exemplo, nós temos aqui a tabela empregado, temos a tabela departamento, projeto e a alocação. Essas são tabelas que estão dentro do banco de dados lá, representando classes em si, enquanto as linhas aqui vão representar cada objeto pertencente àquela classe. É interessante se atentar ao seguinte: no banco de dados nós vamos ter sempre um identificador de cada objeto, que será o ID daquele objeto em si, que será o ID basicamente daquela linha correspondente àquele objeto. E essa relação, como eu disse antes, vai ser dada através do ID, aqui onde temos uma coluna de implementação, que será a coluna de ligação de uma tabela com a outra. Os atributos das classes serão mapeados aqui para as colunas em si. Por exemplo, aqui nós temos a sigla e o nome de um determinado departamento, enquanto nós temos aqui o ID que será identificador daquele departamento. E nessa relação entre tabelas, nós podemos perceber que as relações dadas aqui pelo ID são implementadas numa coluna de implementação. Essa coluna de implementação não vai o nome em si da tabela com a qual ele se relaciona, e sim com o identificador daquela tabela. O identificador ID do objeto em que ela está se relacionando. Por exemplo, aqui, nós temos o ID gerente igual a 5. O gerente aqui em si é um empregado de uma determinada empresa que está trabalhando em um determinado departamento. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o ID 13, nós temos a sigla RH e o nome do departamento Recursos Humanos. O gerente do Recursos Humanos seria um empregado com o ID igual a 5. Quando nós observamos aqui na tabela empregado, nós teremos que o gerente ou a gerente do departamento de Recursos Humanos será a Aline, pois o ID dela, o identificador primário, será igual a 5, mesmo que é referenciado na coluna de implementação ID gerente, assim como a mesma forma você aplicar as outras tabelas. É necessário conhecer também a diferença entre objetos e tabelas. O termo mais conhecido é impedância. O que é essa impedância? Em um determinado sistema de classe, como nós temos aqui o pedido item, nós temos aqui seus atributos, data, o cliente e uma lista de itens que está dentro do pedido. E já em item nós temos o produto, a quantidade e o preço. Essa relação entre essas classes é de 1 para n. Então, o identificador, no caso dos itens, vai ser atribuído
ao pedido como uma lista de itens em si que vai estar preso dentro daquela classe. Nós estamos distanciando uma classe a outra. Assim, para obter todos os itens de um determinado pedido, só seria necessário na PO instanciar a pedido ponto itens. Assim teremos todos os itens correspondentes àquele pedido. Já quando essas classes são mapeadas para o banco de dados, nós teremos o seguinte: teremos uma tabela que será a tabela pedido, teremos uma tabela que será a tabela item. E o que ocorre? O pedido em si terá três atributos dentro de três colunas de implementação, que será o ID, que é o identificador daquele pedido, a data, assim como tem a data aqui, e o cliente, o nome do cliente qual está realizando o pedido. A tabela pedido não vai conter no banco de dados uma lista dos itens, assim como a classe tem. Essa relação, essa ligação entre as tabelas vai se dar de outra forma. Na tabela item, nós teremos em si o identificador, como temos na própria tabela pedido. Teremos o produto, como foi dado aqui na classe, a quantidade, o preço aqui não foi mapeado em si, só por questões de exemplificação. E teremos o ID do pedido, ou seja, o identificador que liga uma classe a outra, enquanto aqui nós estamos distanciando a classe a outra, aqui essa ligação deu-se de forma diferente. Nós temos que o ID pedido está subordinado em si à tabela itens, pois cada pedido pode ser único, pode conter vários itens. Assim, a ligação entre pedido e item tem que ser instanciada pelo ID do pedido, já que um pedido único aqui de João Silva poderia ter vários itens. Então, na hora de consultar quais são os pedidos do ID igual a 1, nós teríamos que fazer uma ligação entre tabelas. E com essa ligação entre tabelas, nós conseguiríamos todos os pedidos que têm o mesmo identificador primário, pertencente ao mesmo dono, ao mesmo cliente em si. E chega uma parte em si que é a parte mais importante, que é como dar-se realmente um mapeamento de objetos para o modelo relacional. Antes de começar a falar, utilizaremos esse diagrama de classe aqui, que é um diagrama genérico, para que nós realizemos um mapeamento em cima desse diagrama. Por exemplo, aqui nós temos a classe CPF, a classe cliente, pedido, item e produto. Toda essa relação aqui é baseada em um sistema de e-commerce, onde cada cliente terá um CPF único, onde um cliente pode realizar vários pedidos, onde um pedido em si pode conter vários itens, onde um produto pode ser vários itens de vários pedidos em si. O cliente desse sistema representa o usuário dele, onde é armazenadas as informações pessoais, como nome, telefone, data de nascimento, idade, CEP, e o CPF é uma composição em si, pois o CPF é parte essencial do cliente, não dá para existir um cliente sem um CPF especificado. O CPF, na modelagem, pode ser considerado uma classe separada, pois é justificado a ela necessidades e regras de comportamentos específicos à própria classe CPF, como a validação e a formatação. Então, considerar o CPF como uma classe separada, caso ocorresse alguma alteração no modo de como o CPF é validado, seria alterada apenas a classe CPF dentro do sistema e não sendo alterada também a classe cliente. Nós temos pedido, que cada cliente pode sim realizar vários pedidos e cada pedido possui informações sobre a data e o cliente associado e uma lista de itens comprados. Temos o item, que é o pedido, pode ser composto de vários itens, e cada item está associado a um produto em específico e indica assim a quantidade comprada deste produto, além do preço do item. E temos o produto, que contém os detalhes sobre os produtos vendidos, como o nome e o preço em si também. Avançando mais um pouco, nós teremos o seguinte: os atributos podem ser considerados de dois modos: persistentes, que são aqueles atributos que devem ser armazenados no banco de dados,
né? E assim eles são salvos e recuperados sempre que o objeto é persistido, ou seja, sempre que o objeto é criado novamente. E também temos atributos derivados, que são calculados com base em outros atributos. E assim não é necessário que eles sejam armazenados no banco de dados, porque seus valores podem ser obtidos dinamicamente. Por exemplo, aqui, nesse diagrama de classe, nós teremos uma parte daquela imagem gigante que nós estávamos vendo agora há pouco. Nós temos o cliente aqui e o CPF. Como ocorrerá em si o mapeamento entre cliente e CPF? Temos que ver os atributos. O CPF terá um número, que será considerado um string, número do CPF, e o dígito verificador também como um string. Já em cliente, nós teremos o nome, o telefone, data de nascimento, a idade e o CEP. Dá para perceber aqui que, a partir da data de nascimento do cliente, nós conseguiríamos conseguir a idade dele, sendo a idade um atributo derivado. Então, não seria necessariamente muito importante que a idade fosse mapeada para o banco de dados, apenas data de nascimento. Aqui, no caso desse mapeamento, nós temos duas opções de mapeamento. Onde a primeira opção é considerar o cliente e o CEP como classes separadas. Nesse caso aqui, o CPF será uma composição do cliente, então não será considerada uma classe separada. Por exemplo, aqui nós teremos sempre o ID do CEP, do cliente, né? Do CEP aqui embaixo, do cliente aqui em cima. Teremos também o nome, o telefone, a data de nascimento, e vocês podem ver que a idade em si não foi mapeada. O CPF com uma composição única e o ID do CEP. Por que o ID do CEP? Porque se considerarmos o CEP como uma classe separada, podemos distanciar essa classe a vários clientes compartilhando apenas o ID dela. E aí, nesse caso, o CEP teria um ID, o número e o sufixo do CEP. A segunda opção seria considerar tanto o CEP quanto o CPF atributos únicos de cliente, não sendo necessário criar uma segunda classe ou uma terceira para guardar informações do CPF e do CEP. Por exemplo, aqui nós teremos o ID, o nome, o telefone, a data de nascimento, e aí teremos o CPF como atributo, uma coluna em si, e teremos o CEP como um atributo e uma coluna em si do próprio cliente. Agora em si falaremos sobre associações. Associações têm diversos modos. Vamos começar falando primeiro de associações um para um. Nesse tipo de relacionamento, ou de associação, a chave estrangeira é implementada em uma das classes para referenciar a ligação entre elas. Nesse caso, há três modos de mapear uma associação um para um. O primeiro modo é onde a associação é obrigatória em ambos os extremos. Ou seja, ambas as classes, ambas as tabelas devem referenciar uma a outra. Ou seja, o ID das duas classes, o ID da tabela 1 deve conter na tabela 2 e o ID da tabela 2 deve conter na tabela 1. Por exemplo, nós temos aqui um pedido e a nota fiscal. É óbvio que para realizar um pedido é necessário que seja criada uma nota fiscal. Assim como a nota fiscal também deve referenciar a tabela pedido, porque a nota fiscal vai conter as informações do pedido que ela pertence. Por exemplo, aqui nós teremos o ID do pedido, o ID da nota fiscal. Aqui em si, a segunda coluna já seria o ID da nota fiscal para referenciar a nota fiscal daquele pedido. Ou seja, aqui o pedido com ID igual a 1 tem nota fiscal número 101. Assim como o pedido pode ter a data e o cliente com ID. Aí aqui nós temos a nota fiscal, o ID da nota fiscal em si, nós teremos o número da nota fiscal e teremos o ID do pedido. Ou seja, nós podemos perceber que tem a associação aqui da nota fiscal, com a sua coluna de implementação aqui na tabela pedido. E na tabela nota fiscal nós temos a identificação do pedido com a coluna da implementação e de pedido. Outro tipo de associação um para um é quando a associação é opcional em ambos os extremos. Ou seja, nenhuma das tabelas que participam daquela relação necessariamente é obrigada a referenciar a outra tabela. Por exemplo, aqui, digamos que nós temos uma tabela nomeada tarefa e uma tabela nomeada funcionário. Teremos sempre o ID, como já tinha dito, que é o identificador primário, o nome da tarefa e aqui nós temos o nome do funcionário que vai realizar aquela tarefa. Porém, veja só, eu poderia ter uma coluna de implementação aqui na tabela funcionário, identificando a tarefa qual foi atribuída àquele funcionário. Porém, isso não ocorre, pois é opcional. Assim como na tabela tarefa, nós teremos uma coluna de implementação ou não,
referenciando o funcionário que está realizando aquela tarefa. Por exemplo, aqui, criar relatório não tem nenhum funcionário atribuído, pois é opcional. Já analisar dados há um funcionário atribuído. Então, essa associação, onde é opcional em ambos os extremos, não é necessariamente obrigatório que ambas as tabelas se associem uma à outra. Elas podem referenciar ou não. Depende das questões de implementação do próprio banco de dados dos desenvolvedores envolvidos. Aí vem o terceiro tipo de associação, que é quando a associação é obrigatória em um extremo e opcional em outro. Por exemplo, nesse diagrama de classes aqui, em que temos pedido e cliente, né? Nós temos que a tabela cliente em si não tem nenhum pedido associado a ela. Então, eu posso ter cliente sem realizar nenhum pedido. Já na tabela pedido, eu não posso ter um pedido sem um cliente em específico. É necessário que, ao criar o pedido, eu diga qual cliente está solicitando aqueles itens daquele pedido. Então, eu tenho que associar o cliente à tabela pedido obrigatoriamente. Porque não faz sentido eu criar um pedido sem que seja solicitado por algum cliente. Então, é por isso que nesse tipo de associação aqui, é sempre implementado uma chave estrangeira da tabela cliente ou da tabela que é necessário referenciar. Outro tipo de associação, que não é mais um para um, mas é um tipo de associação diferente de um para um, já é a associação um para muitos, ou seja, um para N, é um tipo de associação que ocorre quando uma entidade no lado um da relação está associada a várias entidades do lado muitos. Nesse caso, a chave estrangeira é adicionada na tabela do lado de muitos para referenciar a chave primária da tabela no lado um. Pegando o mesmo exemplo anterior, podemos exemplificar este caso de associação um para N, onde um cliente pode realizar vários pedidos, como é mostrado aqui, ó. O cliente 1 realizou 2 pedidos em dias diferentes, tá vendo? Então, esse cliente aqui pode realizar mais de um pedido, então sempre será referenciado pelo seu ID na tabela pedidos, sendo referenciado a que pedido ele pertence. Por exemplo, aqui ele realizou 2 pedidos, nós temos identificadores diferentes para cada pedido e a referência do mesmo cliente. Ou seja, esse único cliente aqui realizou 2 pedidos em datas diferentes. Uma associação um para muitos, muito simples. Outros exemplos de associação um para muitos dá-se aqui quando olhamos o diagrama por completo. Por exemplo, nós podemos identificar aqui 3 associações um para muito, né? Onde temos a associação com cliente com pedido, o pedido com itens e do produto com item, né? Onde cada um deles possui uma associação um para muito. Então, em cada tabela correspondente a essa classe, haverá em si um identificador da tabela que corresponde à unidade desta relação. Por exemplo, se na tabela pedido nós temos a identificação do cliente, na tabela item nós teremos a identificação do pedido a que aquele item pertence. E também na tabela item teremos a identificação do produto e que está sendo considerado como aquele item. Avançando mais, nós temos outro tipo de associação, que é a associação muito para muitos, ou N para N, comumente falado, mas pode ser identificado também como M para N. No caso de uma associação muitos para muitos, cria-se uma tabela intermediária para associar as duas tabelas principais. E os atributos dessa tabela intermediária devem ser as chaves estrangeiras para referenciar as duas tabelas principais. Nesse caso da tabela intermediária, deve aplicar-se então a regra de associação um para muitos 2 vezes, partindo da tabela principal para a tabela intermediária. No caso aqui, no nosso diagrama apresentado no início, nós temos então pedido e produtos. Como muitos pedidos podem conter muitos produtos, foi necessário em si criar uma outra classe associativa item e também uma nova tabela associativa item. Essa tabela associativa item contém a chave estrangeira de pedido e de produto, como nós podemos identificar aqui na própria tabela, aqui, ó, onde tem a ID do produto e o ID do pedido.
além de outros atributos específicos que podem ser adicionados na tabela intermediária. Além dos tipos de associação apresentados anteriormente, há outros tipos de associação que podem ser associações reflexivas, associações ternárias, classes associativas e generalização de associação. As associações reflexivas acontecem quando objetos de uma mesma classe podem se associar ou se relacionar com os outros objetos da mesma classe. Como isso? Digamos que nós temos uma determinada classe pessoa lá, e essa classe pessoa possa ter um mentor genérico. Esse mentor pode ser do próprio tipo da classe pessoa. Então, a classe pessoa estaria se relacionando com um outro objeto do tipo pessoa que é da mesma classe. Quando implementado isso no banco de dados, pode ocorrer que nós podemos referenciar o ID mentor da própria tabela no qual temos o objeto criado. Por exemplo, aqui nessa tabela, nós temos aqui um aluno com o nome Maria Costa. Essa Maria Costa possui como ID mentor 1, que é da própria tabela que ela. Então, o ID mentor referente a essa Maria Costa é o ID mentor igual a 1, que é, no caso, o João Silva. Então, temos as associações ternárias, que são relações envolvendo em si três entidades distintas, que têm origens de classes diferentes. Para exemplificação, aqui nós temos esse diagrama, em que temos um curso, um aluno e o professor, onde aluno e professor são originários de classes diferentes e não de uma classe pessoa em comum. Nesse caso aqui, é necessário para associar as três classes, criar uma classe intermediária que vai ter a chave estrangeira tanto das três classes principais, além de que pode conter atributos específicos também da própria classe associativa. Quando mapeadas por banco de dados, essas classes devem seguir a mesma regra. Deve ter-se as tabelas aluno, professor, curso, e essa tabela participação aqui, referente à classe participação, deve em si conter as chaves estrangeiras das três tabelas principais. Avançando mais, nós temos classe associativa, que é em si uma classe intermediária, como já foi dito anteriormente, criada para representar associações que possuam atributos. Por exemplo, nesse diagrama de classe aqui, é necessário ter uma classe associativa, que seria a classe compra, pois essa classe compra está ligando o comprador com o carro, relacionando com a classe compra, já que comprador e carro têm origens distintas. Aí que mapeando esse diagrama para o banco de dados, nós temos a tabela montadora, a tabela carro, a tabela comprador, que refere-se a uma pessoa, e a classe associativa compra, em que um carro pode ser comprado pelo comprador e essa informação deve estar dentro de uma classe associativa, pois um único carro pode ter diversos compradores, assim como um comprador pode ter diversos carros. Aqui em si foi adicionada a data da compra apenas para a exemplificação. Então chegamos em generalização. A ideia central de generalização é agrupar atributos comuns em uma classe genérica, enquanto as classes mais específicas, que são em si as subclasses, herdam esses atributos e podem adicionar suas próprias características. Isso é comum basicamente em programação orientada a objeto e reflete também no banco de dados relacional. Existem basicamente três principais formas de mapear generalização para o banco de dados, sendo o seguinte: podemos ter uma única tabela para toda a hierarquia, onde todos os atributos genéricos e específicos coexistem, mesmo que esses atributos permaneçam de alguma forma nulos, eles coexistirão. Temos também como criar tabelas separadas para a classe da hierarquia com relações entre elas. Ou também podemos criar tabelas exclusivas para cada classe concreta, replicando os atributos genéricos em cada classe. No caso, que é uma relação para toda hierarquia, tendo como exemplo essa própria imagem aqui, essa imagem aqui de generalização, aqui foram mapeados apenas alguns atributos por questão de exemplificação. Pegamos aqui da classe pessoa apenas o nome, a data de nascimento e o CPF. E gerando outra subclasse, nós criamos uma coluna intermediária apenas especificando se é um cliente ou um funcionário. Mas todos os atributos deveriam ser mapeados para uma única tabela aqui
e além de conter uma coluna que vai exemplificar o tipo que aquela pessoa é, se é um cliente ou funcionário, seja qual for o tipo dela. E todos os atributos, tanto da superclasse, da classe genérica, como das classes especializadas, devem conter na tabela, mesmo que em alguns casos permaneça nulo. Neste outro modo de mapeamento, que é uma relação para cada classe da hierarquia, temos então uma tabela que foi originária do mapeamento da classe genérica e temos outras subtabelas que serão originárias do mapeamento das subclasses. Essa tabela pessoa em si deve conter todos os atributos da superclasse e as outras tabelas devem conter uma coluna de implementação que será relacionada à superclasse, a supertabela em si, que seria a tabela pessoa aqui nesse caso, correspondente ao ID do objeto da pessoa em si que estamos nos referenciando na subtabela. Por exemplo, aqui temos o ID da pessoa igual a 1. Esse ID da pessoa, de pessoa igual a 1 aqui, correspondente a João Silva, vai identificar João Silva na tabela cliente. Ou seja, João, esse João aqui deverá ser um tipo de cliente em si. Já no funcionário, nós teremos o ID igual a 2. Também esse ID é originário da tabela pessoa. Nesse caso aqui, a pessoa Maria Souza seria um funcionário, pois estaria se relacionando com a subtabela funcionário. E nós temos em si, como última opção, uma relação para cada classe concreta da hierarquia. Nesse tipo de mapeamento aqui, será mapeada apenas as subclasses para as tabelas em si. Não teremos uma tabela genérica contendo os atributos, pois os atributos das subclasses serão mapeados para tabelas separadas, com a replicação dos atributos, independente dele ser da classe cliente ou do funcionário. Obviamente, os atributos específicos de cliente e funcionário vão estar correspondentes apenas à sua tabela. Por exemplo, aqui, na tabela funcionário, nós temos todos os atributos que foram mapeados da tabela pessoa e os atributos específicos do funcionário. Assim como no cliente nós temos atributos específicos da tabela pessoa e apenas atributos específicos do cliente, não tendo atributos de funcionário dentro de cliente, nem de cliente e de funcionário. E, enfim, encerramos. Obrigado por assistir.